Amém, queridos? Pode se assentar. Abra a Bíblia comigo lá em Atos, de número 27, verso de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso de número 29. Atos está depois do Evangelho de João. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 29. Queremos dar os parabéns também para o Michel e para a Sara. Acabaram de receber mais um membro na família deles também. Nasceu nosso irmãozinho Noah. Noah. Ó, nome chique, Noah. Uma versão do inglês de Noé, né? Maravilhoso. Que venham os bebês. Que venham os bebês, né? E você, professor, que tem descido na salinha das crianças, Deus abençoe sua vida. Se eu tivesse que dar um Oscar, gente, uma medalha, eu iria dar para aqueles que trabalham nos bastidores. Porque essa reunião aqui, gente, só pode ser feita, e você só pode estar aí sentado, porque tem gente que está trabalhando nos bastidores. Vendo os nossos filhos, no som, na projeção, na tradução, na cozinha, no apoio, na intercessão. Tem irmãos que acordam mais cedo para vir para a igreja para orar por essa reunião. Então, são pessoas assim que ninguém vê a face, ninguém vê o nome. Que nem, por exemplo, se eu não olhar a escala agora, eu não sei quem são os professores que estão lá embaixo, mas eu sei que estão lá embaixo e estão fazendo o melhor. E Deus está vendo o trabalho deles. Eu creio que essas pessoas são os grandes heróis da fé, gente. Está aqui, gente, eu acho que não é tão difícil ou quando você está lá numa salinha com crianças que são filhos de outros, ao qual você tem que dar um cuidado, uma atenção toda especial, ensinando o caminho do Senhor para eles. Isso eu vejo que realmente são grandes heróis. Então, aos apoiadores desse ministério e os professores da salinha das crianças, fica aqui os meus parabéns e tenho a certeza que a medalha de vocês, a honra de vocês, o prêmio de vocês vai ser muito grande ali na eternidade. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Atos 27, verso de número 29. Vocês encontraram? Amém. Nós vamos falar hoje sobre as âncoras das nossas vidas. Aqui diz assim: e temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros do navio fugir, e tendo já deixado o batel ao mar, batel aqui seria o bote salva-vida, tá? Como que querendo lançar as âncoras pela proa, os marinheiros estavam num dilúvio não, numa tempestade, queriam abandonar o navio, queriam fugir dali. Eu falei alguma coisa estranha? Eles queriam fugir dali do navio, com a desculpa de que eles iam descer o bote salva-vida pelos fundos da embarcação, mas eles estavam querendo ir embora porque estavam morrendo de medo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 17 dias dentro de um barco, gente. E aquele barco não era aqueles barcos que você pensa que são dos dias de hoje. Eram coisas assim que, se você olhasse assim, você não entraria dentro daquilo. Era coisa assim totalmente primitiva. Era uma coisa assim que você olhava assim, e falava assim: isso é impossível de atravessar o oceano. Eles estavam 17 dias dentro de um barco primitivo, no meio de uma tempestade, sendo jogado de um lado para o outro, gente. Então, imagine a situação, 2 semanas, gente, no meio de um furacão, no meio do mar. Claro que numa situação dessa ninguém conseguia comer nada, né? Aí no verso 34 diz: portanto, exorto-vos que comeis alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo ao navio 276 almas. Refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar.
E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela maior do vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia, amém? Eu olho para esse texto da palavra de Deus e vejo que 276 almas foram salvas. Nenhum deles sofreram dano, porque tinha um crente verdadeiro ali no meio daquelas pessoas. É assim que sempre acontece, queridos. Quando eu e você estamos sintonizados com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, nós teremos salvação aonde nós estivermos. Nós iríamos guiar as vidas, gente, da destruição, da tormenta, para um lugar seguro. Aleluia. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Vem nos mostrar, Senhor Deus, quais são as âncoras que nós lançamos das nossas vidas, Senhor. As quais fazem a embarcação da nossa vida, Senhor, a encalhar, Senhor, a estar estacionada. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, e nos mostra, Senhor Deus, aonde nós lançamos âncoras da nossa vida, nos encalhando muitas das vezes nas enseadas da nossa vida. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Depois de tanta palavra pregada nesses dias, encontro, pré-encontro, e pregador de fora, e congresso, e aquilo outro, eu fico pensando, meu Deus, o que a gente mais precisa ouvir? A gente já ouviu tanta coisa boa nesses últimos dias, que, na verdade, o que a gente mais precisa fazer agora, queridos, é a gente se levantar e colocar em prática tudo isso que nós ouvimos e aprendemos. É necessário buscarmos por onde nós praticamos aquilo que nós ouvimos nesses dias. Porque se você for só ouvinte e não for praticante, aquilo que você ouviu, recebeu, vai se perder. Então, todo conhecimento, gente, ele é consolidado através da prática. O apóstolo Tiago, ele deixa isso muito bem claro, dizendo que a gente não pode ser somente ouvinte passivo da palavra de Deus, mas nós temos que ser praticantes. Então, tudo que você tem ouvido, aprendido, procure por onde praticar isso na sua vida. Procure por onde exercer isso no seu relacionamento, na sua casa, lá no seu trabalho, lá no escritório. Procura colocar em prática. Porque quando você colocar em prática a palavra de Deus, aí você vai ver o poder de Deus sendo liberado, aí você vai ver a graça de Deus, aí você vai ver a eficácia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo se manifestando na sua vida. Muitos de nós não conseguimos ver a face de Deus e nem o poder de Deus, porque nós estamos acostumados somente a ouvir e não praticar. Mas na hora que você se levantar para praticar a palavra de Deus, é onde Deus, então, ele aparece, é onde ele se manifesta, é onde, então, você vê o poder de Deus sendo liberado. Se você não se levantar para ir e praticar, você não verá também os resultados. Aleluia. Amém? Então, ouça e pratique a palavra do Senhor. Mas aí orando, queridos, e perguntando a Deus, Senhor, o que eu prego nessa manhã para o teu povo? E me veio essa mensagem, gente, sobre 4 âncoras das nossas vidas. A gente está realmente numa viagem, e a nossa vida é como um navio em alto mar, sendo guiado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a um propósito. Amém? E no meio da nossa jornada, há furacões, há tempestades, há um mar revolto que se levanta de repente e do nada, e a gente pode ficar ali 14 dias perdidos dentro dessa embarcação, querendo chegar a um lugar, querendo chegar ao nosso propósito, querendo alcançar vitória, mas, porém, às vezes nós estamos numa situação tão difícil que nós não conseguimos sair dali. E temendo que a gente venha sofrer um dano maior, nós acabamos lançando âncoras da nossa vida para ver se a gente se prende de alguma forma e a gente consegue algum equilíbrio de alguma maneira. Só que nós vamos começar a entender que essas âncoras que são lançadas das nossas vidas,
que vem para nos estabelecer ou para trazer uma certa segurança na nossa vida, chega um determinado momento que, se você não cortar essas âncoras ou não erguer essas âncoras, você simplesmente vai ficar estacionado e parado lá exatamente naquele lugar onde você lançou sua âncora. Não vai chegar no seu destino, não vai chegar no seu propósito, não vai chegar aonde Deus quer te levar, porque de repente você lançou uma âncora no meio do caminho, porque você estava no meio de uma tempestade e era a única coisa que você podia fazer para salvar a sua vida naquele momento. Mas nós precisamos entender, queridos, que essas âncoras que são lançadas para a nossa própria segurança, amanhã depois, podem estar nos estorvando, podem estar encalhando a nossa vida em alguma enseada por aí. E nós precisamos chegar aonde Deus quer nos levar. Amém? Queridos, o que é uma âncora? A âncora, queridos, é aquilo que estaciona um navio, que faz ele ficar fixo, ou que manobra até mesmo um navio. Dependendo da embarcação, nos dias de hoje, uma âncora ela pode pesar de 17 a 25 toneladas, uma única âncora, só aquela parte, fora aquela corrente enorme que está ali presa na corrente e na embarcação. Eu vi um vídeo que eu fiquei surpreso com aquilo. Era uma embarcação enorme, eu acho que era um transatlântico, e o capitão da embarcação, o cara era tão bom, mas tão bom, gente, que eu fiquei, meu Deus, eu não conseguiria fazer aquilo com um carro, ele fez aquilo com um navio com mais de 200 metros de comprimento. No vídeo mostra uma embarcação enorme entrando no porto, e para ele balizar a embarcação no porto, tem uns navios pequenininhos, miudinho assim, que vem em alto mar empurrando aquela coisa gigantesca para atracar no porto. Porque, pelo conhecimento que eu tenho, eu nunca fui marujo, nunca estive na marinha, mas pelo que eu entendo, gente, uma embarcação hoje moderna, ela, para frear, estacionar, ela leva 2 quilômetros para parar totalmente. Então o navio para lá em alto mar, os barquinhos pequenininhos pegam ele, vai trazendo ele bem devagarzinho, bem mansinho, e encosta aquela estrutura enorme no porto, porque se ele vier do jeito que ele vem, ele passa por cima de tudo, ele bate, afunda ali mesmo no porto. E esse capitão, gente, eu acho que muito experiente, ele não dependeu desses barquinhos miudinhos, não. Ele entrou assim no porto, na maciota, desceu aquela âncora enorme assim, a âncora bateu lá no fundo do mar, fixou-se em alguma parte, deu um tranco na embarcação, ele virou todinho o leme, gente, e a embarcação meio que deu um cavalinho de pau, assim, bem suave, assim, no porto, assim, ó, mas bem devagarzinho, assim, ó, e fez assim no porto. Tim! Com uma luva. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu Deus do céu, esse cara não fez uma coisa dessa. Eu falei, os riscos são enormes e tal, isso nunca daria certo. Eu fiquei assim, esse é o capitão, gente, de navio que, olha, nunca vi uma coisa igual. Então, ele atraca o navio, gente, ancorando ele. Então, a âncora serve, gente, para atracar o navio e para manobrá-lo também. Mas isso o capitão tem que ser muito bom. E agora um detalhe, a âncora ela cai no fundo do oceano e ela vai arrastando até que ela encontre alguma coisa que ela fique cravada ali. E para arrancar aquilo lá, porque é uma âncora, ela encrava-se no fundo. E para desencravar aquilo ali, vamos dizer assim. Para desencravar aquilo, gente, não adianta pegar e fazer o pessoal lá ficar lá puxando a manivela, erguendo uma âncora de 17, 25 toneladas. Isso não existe mais. Não é assim, tá, gente? Hoje é um maquinário enorme que faz isso. Mas para tirar aquela âncora dali, você sabe que o navio ele tem que fazer o reverso agora. Ele tem que fazer a manobra reversa, porque no sentido que ela entrou, tem que sair no sentido contrário. Então, o navio ele tem que fazer a manobra contrária para que aquela âncora volte e eles ergam ela e o navio parta. Então, a âncora, gente, é uma coisa assim formidável, uma coisa muito boa. Mas também, queridos, se ela não for levantada na hora certa, não for tirada dali da maneira certa, o navio ele fica atracado ali, gente, e ele não sai mais. Aquele instrumento que foi usado para fixar ele ou para balizar ele, pode agora aprisionar a embarcação e ela fica dali de um jeito que não sai mais. Só se cortar a âncora. E é o que esses marinheiros fizeram aqui.
Chegou um determinado momento que essa embarcação, ela atraca de uma forma, atraca de uma tal maneira, que a única maneira de sair dali era cortando as âncoras. Só que, quando nós olhamos essa passagem, este é um navio que o apóstolo Paulo embarcou, que ele iria ser levado para Roma, o seu destino era Roma, o propósito de Deus era levá-lo para Roma, ele precisaria estar em Roma para dar testemunho de Jesus aos grandes que estavam ali. E, de repente, essa embarcação, queridos, que era o meio pelo qual ele iria chegar a um propósito, ela é surpreendida por uma grande tempestade, gente. E nessa tempestade eles ficam ali 14 dias perdidos, sendo jogados de um lado para o outro, sofrendo e tal, tudo. E, de repente, os marinheiros, eles percebem, espera aí, esse barco agora, que estava andando de um lado para o outro à toa, ele está chegando-se perto de alguma ilha. Eles começam a perceber, gente, que a profundidade está diminuindo. E a Bíblia fala assim, então eles com medo, é o verso de número 29, e temendo ir dar em algum rochedo, eles com medo que aquela embarcação desce em alguma rocha, eles lançam 4 âncoras para fixar o navio exatamente ali onde eles estavam. Eles não tinham visão, não tinham farolete, não tinha nenhum sistema de guia naquela época, a não ser as estrelas, e como o céu estava fechado porque eles estavam no meio de uma tempestade, eles não tinham a menor ideia, gente, aonde eles estavam. Eles simplesmente desconfiaram que aquele barco ia bater em algum lugar e, por medo de bater em algum lugar, lançam 4 âncoras. E essas 4 âncoras são lançadas da embarcação e faz com que ela fique presa ali. Aí o dia nasce, eles olham assim, eles entendem que ali longe tinha uma enseada, uma espécie de uma praia. Eles levantam a âncora e deixam o barco ir com tudo. E o barco vai com tudo. Quando chega perto dessa enseada, eles lançam a âncora de novo, fixam o navio ali, tentam manobrar ele, mas o navio fica imóvel. O navio ele encalha ali, e o navio começa a partir no meio e se abrir no meio, e ali então vem uma grande sugestão de se lançarem ao mar e se salvarem da melhor forma, da melhor maneira possível. E assim todos são salvos e conseguem chegar, gente, a um ponto. O que nós aprendemos com essa lição, queridos, é que a nossa vida é uma jornada. E nossos meios de chegar aonde nós queremos chegar, aonde Deus quer nos levar, nós temos os nossos métodos, nós temos os nossos caminhos, temos os nossos planos, temos a nossa embarcação para chegar ali. E nós queremos chegar sãos, nós não queremos sofrer nenhum dano, ninguém quer passar por tempestade, ninguém quer perder nada. Mas aí, de repente, queridos, no meio dessa trajetória, onde Deus quer nos conduzir, onde você quer chegar para o seu bem próprio, você lança âncoras. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, a âncora da minha vida é essa situação. Eu já vi muitas pessoas afirmando que a âncora da vida dela é aquela pessoa. Né? Essa pessoa é uma âncora na minha vida. O que significa? Significa que tem situações ou pessoas que nos fazem ficar presos, estacionados, estancados. Mas quem é que lança a âncora não são as pessoas, somos nós mesmos que estamos dentro dessa embarcação, com medo que a nossa embarcação venha naufragar, com medo que a nossa embarcação ela venha colidir com algo e a gente venha perder tudo. Porque a gente olha aqui no texto, foi por medo que aquelas âncoras elas foram lançadas. Não foi porque o capitão ele era experiente e lançou a âncora e ele ia dar aquela manobra assim radical, estacionar o naviozinho bem na prainha e o pessoal descer todo mundo ali assim na maciota, todo mundo são e tranquilo. Não, a coisa estava desgovernada, a coisa estava crítica, a coisa parecia um verdadeiro naufrágio do Titanic ali. Eles lançam as âncoras, e não foi uma, foram 4. E eu começo a pensar, o que seriam essas âncoras hoje na nossa vida? E a primeira âncora, queridos, que vem na minha mente, queridos, é a âncora, queridos, da religiosidade. Nós lançamos uma âncora chamada religiosidade. Como que isso funciona na nossa vida? Muitos de nós, queridos, por observarmos a vida, muitos de nós, por observarmos a experiência religiosa, ou por ouvirmos muita coisa sobre a tal chamada religião,
para nós não cairmos nas garras dela, nós lançamos uma âncora. O que seria esta âncora? Seria um conceito, seriam ideias, seriam valores que nós estabelecemos para a nossa própria segurança, para que a gente não venha cair na garra de alguma religião errada, que venha nos manipular ou venha nos governar, ou que venha nos roubar, ou que venha nos causar um tipo de dano ou aflição. Então nós lançamos esta âncora. Não, peraí, eu tenho a minha religião. Aí você lança essa âncora. Por que você lança essa âncora? Por medo de ser enganado por alguma religião. Foi assim comigo, é assim com muitas pessoas. Quando de repente você se depara com uma igreja verdadeira, quando você de repente depara realmente com o evangelho verdadeiro, quando de repente você se depara com o verdadeiro Cristo ressurreto, e de repente você não muda, nada acontece. Por quê? Porque uma âncora foi colocada ali. Porque você, antes de conhecer qualquer outra coisa verdadeira, você talvez tenha provado o falso. A minha grande âncora, queridos, antes de ir para o evangelho, era justamente essa. Eu via as igrejas, eu via as pessoas, eu via a religião que os meus avós tinham, eu via a religião que o meu pai tinha, eu observava aquilo tudo, acompanhava aquilo tudo, e aquilo me gerava mais medo, aquilo me gerava mais insegurança, aquilo mais me gerava desconfiança do que qualquer outra coisa. Eu acompanhei aquilo durante anos na vida do meu avô e do meu pai, e eu nunca vi resultado nenhum naquilo. Aí, de repente, aparecem pessoas na minha frente com a Bíblia Sagrada na mão, vindo falar de Deus, vindo falar de Jesus para mim. E qual é a minha reação? A minha reação é negativa, a minha reação é áspera, a minha reação é de expulsá-los, é ser mal educado com eles. Por quê? Porque, para mim, não ser ferido pela religião, não ser controlado por ela, não ser dominado por ela, não sofrer uma lavagem cerebral por ela, eu lanço então ali uma âncora. E eu fixo a minha vida ali. E ali eu estabeleço os meus pareceres. Eu tenho Deus do meu jeito. Eu tenho Deus no meu coração. Eu não preciso fazer isso que o meu avô fez, eu não preciso fazer isso que o meu pai fez, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ser como os crentes, eu não preciso disso, daquilo outro. Você estabelece a sua própria forma de crença, de religião. Mas qual é a razão disso? É o medo de você cair em alguma religião que venha governar você, dominar você, venha se assenhorear da sua vida e venha fazer de você uma marionete na mão dessas religiões. Essa é uma causa em que nós não conseguimos, então, ir para frente. Ficamos estagnados ali, com uma crença que talvez você determinou agora para você mesmo, com medo de que fosse qualquer outra coisa que dominasse você. E ali nós paramos, e ali nós não vamos em frente, e ali nós não conseguimos levar a nossa vida aonde nós devemos chegar, e ali nós não ficamos sãos e salvos. Ficamos simplesmente parados exatamente, gente, à mercê daquela situação. O medo está nos dominando. Todos nós, quando recebemos um convite de ir para a igreja, a primeira impressão que vem no nosso coração não é a fé. A primeira impressão que vem é a desconfiança. Por quê? Porque você ouviu tanta coisa, você escutou tanta coisa, você ouviu falar tanta coisa desse tal de pastor, você já ouviu falar tanta coisa de coisas erradas com dinheiro. Aí você pensa, não, eu não posso ir para lá. Não, ali é um lugar onde enganam as pessoas. Aí você lança essa âncora. Aí você esquece de recolher ela. E você fica ancorado naquele ponto. E aí onde, então, o medo, de alguma forma, toma conta das nossas vidas. A minha esposa, ela sempre me fez uma pergunta. Por que a gente, às vezes, está tantos anos na igreja e quando uma notícia ruim sai, ou alguém fala alguma coisa errada sobre os pastores, todo mundo imediatamente acredita? Eu falei para minha esposa, mas isso é muito óbvio. Eu falei, mas por quê? O povo está com a gente tantos anos e conhece a gente tantos anos. Se alguém lá fora fala uma coisinha, todo mundo acredita naquilo.
pessoal não consegue ver que a gente está tantos anos dessa forma, dessa maneira. Eu falei assim, por causa que eles já viram isso antes em outros lugares. Na vida de outros que se chamavam pastores. Que, de repente, depois de muitos, muitos e muitos anos de fidelidade, alguma coisa acontece, alguma coisa dá errado e tal, tudo. Aí vem um escândalo e tal, tudo. Eu falei, é por causa dessas coisas. Ali nós jogamos uma âncora. A qualquer momento também vai acontecer conosco, a qualquer momento vai acontecer com a nossa igreja, a qualquer momento vai acontecer com o nosso pastor. Deus nos livre. Deus nos livre, amém? Mas o que eu quero dizer é que no meio da nossa jornada nós lançamos âncora. Aí, por medo da religião, nós nos tornamos religiosos. O que é religioso? É onde você estabelece o que é certo e errado dentro da religião que você estabeleceu como crença para a sua própria vida. Então é onde muitos passam, gente, a ficar longe da igreja, longe de Deus, longe de Jesus, longe do verdadeiro Cristo Redentor. Eles atracaram o navio da vida deles em algum ponto, então lá. Se não cortar essa âncora, não vai chegar aonde precisa chegar em Deus. Uma outra âncora que eu vejo também, queridos, que nós jogamos, lançamos na nossa vida, é a âncora do dinheiro. E é uma âncora que nós não percebemos que nós soltamos ela no meio do caminho. E eu percebo isso, gente, de uma forma muito sutil na nossa vida. A gente desce essa âncora sem saber e a gente se ancora ali, gente, no dinheiro. Porque não nos pode faltar o dinheiro. Isso é verdade. Não pode faltar o dinheiro. Isso é sabedoria. Mas viver em prol do dinheiro, tomar decisão baseada unicamente no dinheiro, gente, é estabelecer uma âncora nas nossas vidas. E eu vejo muita gente fazendo isso ao longo dos anos. Principalmente nós que viemos de outro país para o Japão. Quando você veio do seu país para o Japão, qual era o objetivo número 1 na sua vida? Fazer sua esposa feliz, levar sua família para curtir o melhor do Japão, para passear no Japão, conhecer as praias do Japão, conhecer os lugares lindos e bacanas do Japão. Não, nós saímos aqui para guardar dinheiro, não é isso? Guardar esse bendito dinheiro. E quantos de vocês têm conseguido guardar esse bendito dinheiro? E a gente não consegue guardar esse bendito dinheiro. Por quê? Porque a gente está ancorado na coisa errada. Lançamos uma âncora por medo de não tê-lo. Aí você começa a tomar decisões erradas baseadas unicamente no dinheiro. Quer ver como isso acontece? Mais um exemplo. Muitas pessoas não vêm para a igreja por causa do dinheiro. Por quê? Porque elas já ouviram falar que lá pedem dinheiro. Vocês já escutaram isso? Vocês já escutaram a questão do dízimo? Quando eu me converti, achei lindo, bonito e maravilhoso. Mas a segunda ideia que depois que veio na minha cabeça foi, agora eu tenho que dar o tal do dízimo. Foi o que eu pensei. Eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, Jesus, e agora? Mas por que a igreja precisa de dinheiro? Aí é onde o pessoal fala assim, porque o pastor quer andar de Mercedes. Aí a gente lança essa âncora, entendeu? Não é assim, gente. Mas o pessoal acaba fazendo coisas erradas. Aí nós lançamos essa âncora. Não, meu dinheiro ninguém toca. Né? Muitos de vocês, quando vieram para o Evangelho, vocês pensaram nisso. E agora o dízimo? E agora a minha carteira? E agora o meu dinheiro? Né? Aí você lança essa âncora. Aí você lança também uma âncora nos projetos familiares. Você veio para o Japão para guardar dinheiro. A sua esposa pede um dinheiro para ir para o salão. Pronto! Aí o nariz já torce. Né? Eu preciso fazer a unha e tal e aquilo. E aí você, não vai, é muito caro. Aí você deixa de investir na sua casa e tal. Mas aí você mete 50 mil na roda do carro. Aí eu fico assim, meu Deus, olha quando a gente é governado pelo dinheiro, como a gente segura de um lado e solta do outro lado. Né? E quando o homem ele investe na esposa, ele está investindo nele mesmo. Né? Eu descobri que as mulheres elas não se arrumam para elas mesmas. Elas se arrumam para o marido. Ela se produz para o marido. Né? No tempo de solteirice, você dá aquele trato na aparência, porque você está querendo apresentar o quê? O melhor de você
para aquele que reparar em você e for o futuro candidato, né, a casar. Não é assim? E continua sendo assim. Aí, por causa do dinheiro, a gente lança essa âncora. Aí eu vejo assim, meu Deus do céu, algumas mulheres que Jesus, só o Cristo. Aí o marido, ele está andando de carrão bonito, mas na hora que a mulher vai descer do carro, ô pai. Porque o dinheiro tem que estar na carteira, porque tem que ter tanto no banco. Não estou dizendo que vai ter que esvaziar o cofre do marido agora no salão. Não, não, não. Não, não é isso. Essa não é a mensagem que nós estamos pregando aqui. A mensagem que nós estamos pregando aqui é que a gente ancora a nossa vida em algum ponto e a gente não vai mais para frente. E tem muita gente que vem para o Japão, acaba perdendo o casamento, acaba perdendo a família, perdendo os filhos, perdendo oportunidades maravilhosíssimas na vida e com Deus e com a igreja por causa do bendito dinheiro. Eu já vi assim alguns eventos, como por exemplo, que a gente faz, vamos dizer assim, um curso de casal, pronto. Aí você vê assim, gente, todo casal precisa de ajuda, todo casal tem por onde melhorar, todo casamento tem por onde melhorar. Aí, de repente, vem um curso. Aí o curso vai custar tanto. E eu vejo muita gente que não participa. Por quê? Porque, é 10 mil. Não, 10 mil é muito caro. Não, 15 mil é muito caro e tal, tudo. Aí fica com uns 15 mil no bolso e o casamento segue da mesma forma, da mesma maneira. Não muda com aqueles 15 mil guardados no banco. Não vai mudar. Aquele dinheiro não vai mudar o casamento. Aquela oportunidade de trabalho naquele dia não vai mudar o casamento. Mas por que nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida? Por causa do dinheiro. Às vezes eu vejo crianças que chegam assim, pai, eu quero passear, eu quero ir num parque e tal, tudo. Não, filho, nós temos que guardar dinheiro, porque um dia nós vamos embora daqui. Porque um dia você vai estudar no Brasil, porque um dia você vai voltar para o Peru. Aí não vai para lugar nenhum. Eu fico assim, abismado, porque tem muita gente no Japão extremamente estressada, gente, porque trabalha e não desfruta, gente, do fruto do seu trabalho. Eu acho incrível, gente, tem pessoas que da casa para o trabalho, do trabalho para casa. E se alguém tiver qualquer outro tipo de plano, vamos fazer um churrasquinho. Não. Quem vai levar carne? Eu levo refrigerante. Vamos viajar para tal lugar. Não temos dinheiro. A gente não tem dinheiro porque a gente fica pagando conta que nós mesmos estamos fazendo. É dali que, gente. Então o dinheiro ele vai para lugares errados por causa do quê? Medo. Tem um medo de investir na nossa casa, nos nossos relacionamentos, naquilo que realmente é vida, gente, por medo de não tê-lo. Aí a gente joga essa âncora. Tuf, e ficamos presos ali. Aí o tempo passa, porque essa âncora foi colocada por razões erradas, ela foi colocada por questões de medo, e o medo opera como se fosse a fé ao contrário. Aí aquilo que você tanto quer ter escapa pelos seus dedos. Aí o dinheiro que a gente tanto quer ter escapa pelos nossos dedos. Por quê? Porque o seu barco ele não está ancorado no porto. Seu barco ele está ancorado no meio de uma tempestade. E você está tentando equilibrar essa situação, ancorando ele lá. Mas a razão daquela âncora estar lá qual é? Porque você chegou onde você deveria chegar? Não, o medo. Medo do quê? De ser controlado. Medo do quê? De não ter o dinheiro, de faltar o dinheiro. E ele escorre entre os dedos. Então nós precisamos erguer esta âncora do medo de nós não termos. Para que a gente venha realmente administrar o nosso dinheiro como ele precisa ser administrado para o nosso bem-estar pessoal. Aleluia, amém? Uma outra âncora que também nós jogamos na nossa vida é a âncora dos relacionamentos. Relacionar, gente, é coisa maravilhosa. Relacionar, gente, é onde a gente se completa um no outro. Mas relacionamento também, quer dizer, é um campo assim muito complexo. Muitos de nós
Essas mudanças de temperatura são terríveis. Muitos de nós fomos feridos, fomos machucados nos relacionamentos e ainda vamos continuar sendo, gente. Faz parte dos nossos relacionamentos, faz parte da vida relacional. Mas existem muitas pessoas que, às vezes, numa situação relacional, acaba sendo ferido, acaba sendo machucado de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele lança uma âncora ali. Ele crava uma âncora ali. Eu nunca mais vou confiar nas pessoas. Eu nunca mais vou acreditar no casamento. Eu nunca mais vou confiar no que o meu filho diz. Eu nunca mais vou acreditar na família. Eu nunca mais vou acreditar nos mais velhos. Aí você lança uma âncora ali. Quantos de nós, um dia, levamos fora e nós jogamos uma âncora ali, dizendo assim, eu nunca mais vou me apaixonar de novo. Eu nunca mais vou gostar de ninguém de novo. Aí você joga essa âncora, tufe. E se você não fazer o caminho reverso do navio para retirar essa âncora, ela fica colocada lá. Aí o que acontece? Os anos passam, aí você casa. Casa, mas está ancorado ainda. Ancorado numa promessa de medo. Ancorado numa promessa que você fez a você mesmo, que você nunca mais iria entregar o seu coração da maneira como você se entregou da outra vez. Só que agora é diferente. Só que agora você está vivendo um relacionamento verdadeiro. Só que agora você realmente encontrou a pessoa certa. Só que agora você realmente encontrou a família certa. Só que agora você está vivendo o casamento certo, mas porém não consegue fazer aquela entrega. Aquela confiança, aquele amor, aquela paixão, não flui. E é onde muitos pensam, eu tenho que entrar na internet e me contatar de novo com aquele relacionamento antigo, porque ali tinha um fervor, porque ali tinha uma paixão, porque ali tinha um feeling ocorrendo, e hoje nesse casamento, hoje nesse relacionamento eu não tenho isso. Vai ver que minha alma gêmea ficou lá atrás. Aí muitos acessam lá na rede... Rede o quê? Rede social. Rede social, achando que precisa buscar algo que ficou lá atrás. Não é, o que ficou lá atrás foi a âncora que você jogou e ela está lá. Você tem que ir para frente. O seu navio tem que chegar num porto seguro. Você tem que estacionar o navio da sua vida num lugar seguro, são e salvo. Mas muitos de nós que lançamos essa âncora, esquecemos de recolher ela. E agora, naquilo que realmente é a verdade para a sua vida, e aquilo que realmente é o lugar certo para você estacionar a sua vida, você está atracado em alto mar ainda, sendo açoitado ainda por aquelas situações de medo. Medo de amar, medo de se entregar, medo de viver com intensidade novamente. Intensidade. Essa é a palavra certa, intensidade. Dependendo de onde você lança a âncora da sua vida, você perde a intensidade de viver. Você perde a intensidade da vida, a intensidade de crer em Deus como precisa ser crido, a intensidade de você despontar de uma vida do seu dinheiro como precisa ser despontado. Eu vejo pessoas aqui na igreja que não têm medo do dinheiro, eles administram dinheiro. E você vê ele todos os anos viajando, passeando para algum lugar. E você só vê gente pagando conta e não vai para lugar nenhum. O estresse dele é pagar conta. Mas, como eu disse, conta que nós mesmos estamos fazendo. E se você for ver, porque nós estamos fazendo conta, você vai encontrar a situação do medo envolvendo. Medo de você não ser. Medo de você não possuir. Medo de você não estar à altura dos outros. Então você compra para manter o quê? Um status diante das pessoas. É a âncora do medo. Aí você, de alguma forma, também não consegue hoje se relacionar porque você ancorou sua vida num lugar errado. Volte hoje. Faça o reverso hoje. Recolha essa âncora hoje de lá e volte a desfrutar de um relacionamento intenso na sua vida, na sua casa, no meio dos seus relacionamentos. Aleluia. Amém? A outra âncora, queridos, que eu vejo que nós lançamos também da nossa vida é a âncora do... Oh, meu Deus, escapou agora da mente. Era a âncora do relacionamento, do dinheiro, da religiosidade.
E a outra âncora que eu vejo também que nós lançamos da nossa vida, Pai, me deu um branco agora. Senhor, são 4. Espera aí que eu chego lá. O Senhor falou comigo essa manhã. A âncora da religiosidade, a âncora do dinheiro, a âncora do relacionamento. Oh, meu Deus, falta uma. Do relacionamento, Jesus dos crentes. Vamos ter que orar e encerrar. Não, o medo é a razão pela qual nós lançamos essas âncoras na nossa vida. Aí nós ficamos atracados, ficamos estacionados, ficamos parados. Olha quanta âncora aí, gente, que a gente desconfia na nossa vida. Senhor, qual foi a âncora que o Senhor falou no meu coração, que sumiu essa âncora? Já foi quebrada, já foi liberado o barco. O barco agora pode correr. Oh, meu Cristo, meu Rei, Senhor da glória. A âncora da religiosidade, a âncora, meu Deus, do dinheiro, a âncora, Senhor, dos relacionamentos. Tinha uma outra, meu Deus, quando acabar o culto eu vou lembrar. Me deu branco. Jesus dos crentes. O dinheiro é uma âncora, queridos. O relacionamento, a religiosidade. Ah, Pai do céu, qual era a outra âncora, meu Pai? São 4! Escapou uma. Vamos lá. E a palavra de Deus nos mostra, queridos, que... Eu vou lembrar. E a palavra de Deus nos mostra, queridos, que esse navio, aonde ele deveria chegar, ele não chega, porque aconteceram coisas no meio da caminhada, onde eles tiveram que lançar a âncora. E aquelas âncoras, elas foram lançadas por uma razão, gente, medo. E também por trazer uma segurança para eles. Aquilo, a única coisa que eles podiam fazer naquele momento, queridos, para assegurar a vida deles, era lançar aquelas âncoras. Não tinha mais nada o que fazer naquele momento, a não ser lançar as âncoras. Era a coisa mais certa a ser feita. Mas depois de um tempo, queridos, para que eles pudessem chegar aonde eles deveriam chegar, aquelas âncoras que foram lançadas para segurança na vida deles, agora tinham que ser recolhidas. Porque aquelas âncoras que numa outra situação foram lançadas para garantir a vida deles, agora estava ali como um estorvo na vida deles, fazendo com que aquele barco ficasse atracado. O que significa atracado? É encalhado, parado bem ali, não vai nem para frente e também não vai para trás. O que é que está ancorando a sua vida hoje, querido? Hoje você está num relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Hoje você está com recursos financeiros na sua vida que você não tinha antes aonde você estava morando. Hoje você está vivendo um relacionamento verdadeiro com seu esposo, com sua casa, com sua família, mas porque não está mais tão intenso como era com uma namoradinha lá na adolescência. Por quê? Porque talvez você esteja ancorado em algum lugar na sua vida e a vida está prosseguindo. Aquela tempestade que veio sobre o seu barco, ela passou, ela já acalmou. Jesus está te levando para uma praia agora, para um porto seguro, mas você precisa recolher a âncora da sua vida, querido. Para ser levado aonde Deus quer levar você, para que você venha desfrutar da vida que Deus está trazendo para a sua vida hoje, sem medo mais, sem receios. Recolha hoje a âncora que você lançou, quebre ela, faça o reverso de novo, para que você venha desfrutar plenamente do momento que você está vivendo, do momento que você está vivendo em Deus, do momento que você está vivendo com a vida financeira que Ele está proporcionando para a sua vida, do momento intenso que Deus tem para a sua vida como casa, como família hoje para a sua vida. Venha hoje quebrar essas âncoras, porque o Senhor quer te levar a salvo a um porto seguro na sua vida. E a outra âncora não veio ainda na mente, Jesus Cristo. E nós precisamos orar, queridos, porque as horas são avançadas, amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa hora. E eu vejo que esse é um momento propício
para você agora cortar as âncoras da sua vida. Aonde você ancorou o seu barco? Aonde você ancorou o seu barco? Recolha essas âncoras. Corte hoje essas âncoras. Se você tivesse que dar um nome hoje para a sua âncora, qual seria? Como eu disse, tem pessoas que eu já vi dizendo assim, a âncora da minha vida foi essa situação. A âncora da minha vida está sendo essa pessoa. A âncora da minha vida está sendo esse tipo de sentimento. Você sabe aonde você ancorou a sua vida. E ali é onde a sua vida está encalhada. Mas Jesus está aqui hoje dizendo para você, olha, não tenha medo. Eu entrei no barco com você. Você ancorou sua vida em algum ponto, porque naqueles dias o Senhor não estava no seu barco. O Senhor não estava no barco da sua vida. E a única coisa que você poderia ter feito naquele momento para a sua segurança, para que você sobrevivesse àquele momento, era você se ancorar ali. E às vezes a gente se ancora em coisas, queridos, que não são vida, que não são esperança, que não são amor. E isso vai fazer com que a gente continue lá ainda, parado, estacionado. Jesus está no seu barco hoje. E Ele está dizendo para você, tire as âncoras. E deixe agora o seu barco ser conduzido. E diferente desse barco que foi conduzido e despedaçado pelas ondas do mar, o seu barco será conduzido entre as rochas da vida, irá parar num porto seguro. Jesus, queridos, Ele é aquele capitão que eu disse para vocês no início. Ele vai manobrar agora o barco da sua vida. Ele vai dar um cavalinho de pau bem suave sobre as águas da sua vida. E Ele vai encostar o seu barco de forma bem segura no porto que você deseja levar a sua vida. Jesus, Ele é o capitão das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, o Senhor é aquele que nos conhece desde antes de tudo, Senhor. Senhor, a Tua palavra declara, Senhor, que antes que o nosso pai e a nossa mãe, Senhor, nos gerasse, Senhor, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já saberia da nossa existência. O Senhor tem o conhecimento de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, Senhor. Senhor Deus e Pai, nos mostre hoje neste lugar, Senhor, em que em momento da nossa vida, Senhor, nós lançamos âncoras, ó Senhor, e encalhamos a nossa vida, Senhor, naquela situação, Senhor. O Senhor nos dá o entendimento hoje, Senhor, aonde nós ancoramos o barco da nossa vida, Senhor. O Senhor nos mostra hoje neste lugar, Senhor, se o barco que está, Senhor meu Deus querido, em nossas mãos, ele conseguiu chegar num porto seguro. O Senhor nos mostra, Senhor Deus e Pai, como estacionarmos o navio da nossa vida, Senhor, de forma segura, Senhor, de forma que nós vamos chegar são e salvos, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus hoje, Senhor, retirando aquelas âncoras da nossa vida, Senhor. Âncoras essas, Senhor, que nós lançamos baseado no medo, na insegurança, Senhor. Âncoras essas, Senhor, que no passado, Senhor Deus, elas de alguma forma, Senhor, nos protegeram, Senhor. Mas hoje, Senhor Deus, elas estão nos protegendo de Ti. Hoje, Senhor, meu Deus, essas âncoras, Senhor, estão nos impedindo de chegar a Ti, Senhor, com toda a liberdade do nosso coração. Hoje essas âncoras, Senhor, estão nos impedindo de amar uns aos outros, Senhor, com intensidade, Senhor, porque nós lançamos âncoras para nos protegermos dos relacionamentos. E hoje, Senhor, nós estamos sendo privados de viver um relacionamento intenso. O Senhor nos mostra onde nós ancoramos a nossa vida, porque muitas das vezes onde nós ancoramos a nossa vida, Senhor, nós não ancoramos a nossa vida, Senhor meu Deus, exatamente aonde a Tua palavra estava. Nós ancoramos a nossa vida baseado no desespero da nossa alma. E ali a nossa alma ficou presa, Senhor, e ali a nossa alma ficou ancorada. Mas hoje, Senhor, o Senhor subiu no barco da nossa vida. Mas hoje, Senhor, diferente daquela época, Senhor, onde nós soltamos as âncoras no lugar errado, o Senhor subiu no barco da nossa vida. Naquela tempestade da vida, o Senhor subiu na nossa embarcação. E hoje o Senhor é o capitão da embarcação da nossa vida.
Senhor Jesus, hoje nós queremos confiar a direção da nossa vida, a direção da nossa casa, a direção do nosso lar, a direção da nossa existência. Nós queremos, Senhor Jesus, hoje entregar em Tuas mãos, porque nós reconhecemos que o Senhor é o capitão das nossas vidas, e que o Senhor, como capitão experiente, o Senhor vai manobrar o barco da nossa vida, levando ao porto desejado das nossas almas. Senhor, nós queremos chegar a um porto, Senhor, seguro na nossa vida. Senhor, nós queremos conduzir o nosso ministério, nossa casa, os nossos recursos a um porto seguro, Senhor, aonde nós temos paz, alegria, Senhor, aonde nós temos descanso para as nossas almas. Mas ancorados em algo errado, Senhor, nós não podemos. Por isso, Deus e Pai, mediante o arrependimento e a nossa confissão, nós hoje fazemos um reverso na nossa vida. Voltamos com o nosso barco, Senhor. Ali onde nós jogamos aquela âncora, nós recolhemos hoje ela, Senhor. Nós não estamos mais ancorados no medo da tempestade. Nós não estamos mais ancorados, ó Senhor, nos receios de que alguém venha nos enganar, ou de que nós estamos sendo enganados, ó Senhor, meu Deus, através de uma religião. Nós hoje recolhemos, ó Senhor Deus, essas âncoras, ó Senhor, que por receio nós estabelecemos na nossa vida e ficamos estacionados. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, hoje nós tiramos essas âncoras, desses lugares profundos do mar da nossa alma, e lançamos essas âncoras hoje, Senhor, sobre a Tua palavra. Lançamos a âncora da nossa vida hoje sobre a fé. Lançamos hoje a âncora da nossa vida sobre o amor, sobre a esperança, Senhor, meu Deus. Senhor, é hoje, neste lugar, Senhor, que nós removemos as nossas âncoras dos lugares antigos e colocamos elas hoje em Tuas mãos. Senhor Jesus, mostra-nos exatamente aonde nós precisamos ancorar o barco da nossa família, o barco da nossa vida, o barco do nosso ministério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja ministrando agora na vida de cada pessoa neste lugar. Espírito Santo, fala com cada um neste lugar nessa hora. E se em algum momento, Senhor, nós esquecemos de tirar esta âncora, Senhor, que nos estaciona, Senhor, que nos detém, Espírito Santo, visita esta pessoa nesta hora, Senhor, e faz com que ela recolha esta âncora, Senhor, e que ela deixe o seu barco ser conduzido agora, Senhor, não pela tempestade, mas pelas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero orar por esses elementos aqui agora, Senhor, para que todo aquele que foi batizado nas águas, Senhor, para que todo aquele que lançar mão deste pão e deste cálice, Senhor, venha a Tua libertação sobre ele nesta hora, venha um renovo sobre ele nesta hora, Senhor, e que aquilo que prendia a alma do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, seja hoje, Senhor meu Deus, despedaçado, Senhor. Senhor, que cada alma hoje nesse lugar seja liberto das âncoras da vida, Senhor, que estacionaram o seu coração, e venham hoje, Senhor Deus e Pai, a desfrutarem de uma vida plena, de entrega, de amor, de redenção, Senhor, sem medo e sem inseguranças. Meu Deus, meu amado Pai, assim eu rogo a Ti em nome de Jesus, visita-nos com Tua cura, com Teu renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplaudam Jesus, Ele é o capitão que está na embarcação da sua vida. Você não está mais ancorado, você não está mais preso. Jesus, Ele te liberta e faz o seu barco navegar livremente ao porto seguro.